Hi, and welcome to The Best of Both Worlds, a program for Americans and Brazilians who are interested in learning about the other's culture through friendships and business partnerships. In each show, Cristiane and I will introduce fascinating, unique aspects of each country through stories of our personal experiences, individually and together. We invite all of you to be part of our Brazilian American community so that we can enjoy the best of both worlds together on Cape Ann and beyond. So first of all today, and by the way, we are going to do these programs for half an hour in English and then half an hour in Portuguese, or sometimes we're going to have half an hour in Portuguese and then half an hour in English, because we want to encourage people to explore both languages, and we also want people to not be afraid to speak a foreign language. Even if you don't speak it perfectly, it doesn't matter. My Portuguese is not perfect. Cristiane's English is excellent, but also not perfect, but that doesn't matter. So first of all, I'd like to introduce you to Cristiane, and then I'm going to ask her a few questions. Cristiane is a mother, a wife, a friend, and a businesswoman. She is a therapist and a life coach. I'm proud to say that she is my therapist and life coach. And she also is very active in the community, and she has a little boy who is now 3 years old, named Luca, almost 4, right? Coming up. And Cristiane and I met at a networking event, and we became instantly, well, the truth is, we were in another town, and I found out that she lived in Gloucester, so I got a ride home with her. But during that ride home, we became instant friends, and it changed both our lives. We had both been looking for a friend. I'd been looking for Brazilian friends, even though I've lived here for 20 years. And there are 3,000 Brazilians in this community of Cape Ann of 30,000. But our communities are very divided and isolated. And so now that I have just one Brazilian friend, everything has changed. So let me ask my friend Cristiane a few questions. Cristiane, why were you looking for an American friend? Well, I just moved to Gloucester in September, and I knew Gloucester was a historical city, and I love living by the beach. I was prior living in Swampscott, and I just wanted to know more about the city. I love meeting, like knowing new places, discovering things, and meeting someone who's living here in Gloucester for a while and knows the city really well. For me, was like, I need a friend, and an American friend would be awesome, because then this friend will probably know about the history and all the fun things about the city. And I feel very blessed that I found Kirsten that night in that event, and that I was able to give her a ride and become her friend. And as on the first day that we talked together, I said, Kirsten, I feel like I'm a Brazilian by birth and American by heart. And what did you answer? Do you remember? I said I was an American by birth and a Brazilian by heart. So yes, we got that going on. Yes, and I feel very blessed. Since then, since we have met, like she showed me the city. She was very welcoming. She introduced places, incredible places, and I feel very blessed to have a friends. Like, Brazilians are kind of people that like things that to be spontaneous. So I love having her coming to the house, like just saying, Chris, are you at home? Okay, I'll just stop by. And I love that. I feel blessed, honestly. Right. So Cristiane, tell me, what is one thing that you really love about the American culture? Okay, so I moved here when I was 16 years old. I didn't speak much of English. I studied English in Brazil, but like talking and listening, it was like very difficult for me. I could read and write like barely, but speaking and talking was very hard to me. And throughout my academic years, even in high school and in college, I thought it was great having like tutors to help me, like teaching the languages, giving extra classes in math and things like that. And even throughout college, like when I first started going to school, I would read the essay in Portuguese, and then I would translate it to English and then type it out on a computer. So knowing that I have these resources and tutors and mentors, and even I got into a program while I was studying Chelsea High,
It was called the Summer Search Program. I went through a selective program, and they accepted a selection process. Yeah. a selection process. Yes, and I got they gave me an opportunity to travel to the Grand Canyon to do community service with the Navajo tribe and to do hiking in Colorado. And that was through, like writing about my dreams, and telling a little bit of my stories. And I got selected. I feel very, very like proud of myself for going through that selection. Only 2 students out of the whole high school was chosen. And after I participated in this program, I was only 17 years old. I thought, okay, now anything that I wanted to do is possible, because of that program. And my biggest dreams was to become a psychologist. I really wanted to help people with mental difficulties, helping them with their self-esteem, their self-confidence. So through that program, I got my dreams were like even more closer to me. I feel like I could believe myself, and I had the tutors and mentors and people and all the support that I needed. I fulfilled that dream. And after I got certified as a life coach too, because I really like transforming dreams into SMART goals and have a plan of action to achieve my dreams. So I ended up like choosing this career too. And I also create my own community in the Brazilian, in a Brazilian community. I'm a co-founder of a program called Essência. It's a therapeutic group for the Brazilian women who needs the emotional support, and they cannot afford therapy, or they cannot afford having someone, like a professional. So we meet every Monday online, and together with Marcela, we give support to these women. So I'm very proud. So not only the programs and mentorings that I found here in the United States made me grow and achieve my dreams, but now I'm the one who's giving the support for people who are arriving and people who needs that emotional support. But how is that different? You don't have those same programs and tutors and mentors in Brazil? It's different here? I would say they also have volunteer programs, but I for some reason I don't know if it's because I didn't need it and I couldn't find it, and I came here when I was 16. So I think they do, but I don't know, it's very accessible for all the communities. I think they do like smaller programs, but I never participated. Okay. While I was living there. Okay, and now that you're in the United States and you've been here since you were a teenager, but you still feel very Brazilian, right? What is it that now I know you can't speak for all Brazilians, but tell me what it is that your average, your typical, there is no average, but your typical Brazilian thinks about, and even here, let's say Brazilians even living here, what's their image or what do they know about the United States? Well, people that are from Brazil, they usually know the United States through the movies. Halloween, the movies, yeah. Right? Halloween, Hollywood, the American way of being very polite, like they even like make humor a little bit of like, oh, they're always making like saying excuse me. They say like, why do you want to excuse so much? Just be yourself. Yeah. So this is what they know, and things that they don't know is that what I really love too about the American culture is that they're very straight to the point. Like Brazilians, when we're asked to answer a question, we go around and around. We tell like a whole story, and I really like more effective. I feel like it's very effective when Americans, they go straight to the point, and I love that. They're very direct. If they need to say no to something, they'll just say no, I'm sorry, thank you, and I'm not going to be able to do it. And for Brazilians, it's like it's such a obstacle to say no to someone, to say that you can't, that to cancel something. It's always like giving a birth because
the way Brazilians think is they always thinking about what the other person's gonna think about me if I say no. They're afraid of hurting like the other person's feelings. And see, that's so interesting because that is what I like about Brazilians is that it's not so direct. So because as an American and speaking English, you say something, it's said. Mm-hmm. It's that you can't take it back. Mm-hmm. It's blunt and it's there. And I know you think we're polite, but for me, having been to Brazil and Japan, which is similar in that case, that whole like the truth first or forget about the feelings, right? But also 80% of Brazilians are ENFPs, which is my personality. And I also notice you're Brazilian in many ways, which I love, but you're very much on time, more than me. Mm-hmm. You're very detail oriented and you're very, you're direct. Mm-hmm. So you have learned, that's a case of the best of both worlds where you're Brazilian, but you've learned to be very direct. But why was I looking for a Brazilian friend? Because I'm looking for someone who, like you said, is flexible. I can literally I could knock on your door and go, hey, let's go do something. And there's a good chance you're going to do it. Yes. Right? Yes. At last minute. Mm-hmm. Like, no big deal. It's not rude. It's not right. You don't have to like plan an event. So let's get out our day planner. Okay, Christiane, I'm available 3 months from now at either 2 p.m. or 3 p.m. on Wednesday. Mm-hmm. Right? So. Yeah, I like being spontaneous. Mm-hmm. Yes. So are we ready to go? Yeah, well, so now you want to ask me some questions? Yes. So Kirsten, why were you looking for a Brazilian friend? Yeah, exactly. So I've been in Gloucester for, I can't believe it, 22 years now. Mm-hmm. And I've gone to Brazil a lot. I used to go to Brazil to get my hair done, although now I found, as I was meeting you, I found a great Brazilian stylist in town. But there was something missing in my life. I would go to Brazil to get things. I couldn't find it. I was always looking for Brazilians, but here in Gloucester, the Brazilian community is very united and very kind of insular. Mm-hmm. And so I would once in a while go to a church service or try to do different things, but I never quite broke in. And I just thought to myself, I speak Portuguese. I love, so many things about Brazil, and I know life can be better in many ways if we incorporate a lot of the Brazilian culture, but I need to have just one Brazilian friend to get things started. And so if I had to pick any one person to be my friend from any country, Brazilian or American, I'd be so glad to have you as my friend. And you're my neighbor. You live 10 minutes away from me, mm-hmm. right? And we both enjoy doing business together, right? And we have a lot of common values. So I was looking also for somebody that would have a similar personality to mine, because I do have a personality very similar to Brazilians, but not too different from me also, because there's so many challenges in human relationships. So you want to have, a common base. So you're like that right combination. You're not just in Brazil or just in the United States. You also are able to pick and choose from both countries. Yeah, so. Excellent, yes. Excellent. And here, there's something that you like about Brazil that we never talked about. And by the way, I'm using you as an excuse. I'm going to be eating on camera because I love Brazilian cheese bread. Yes. It's one of the, Brazilian food is amazing. And I recommend, there are numerous places in town you can get cheese bread. And Christiane baked this today in the oven right before it came. So it's my excuse. Every week I'm going to be celebrating one of the best things of Brazil. And excellent. So, yeah, what else do I like? I love the art of integrating your personal life and your professional life. In the United States, I get very upset when I want to do business with my friends, because I want to buy from my friends. I want to put money into Gloucester and in my community. But a lot of times, if you're speaking to an American and you want to talk to them about business, they get offended. Oh, I thought we were friends. Why are you trying to make money off of me or do business with me? And so I'm always, it's hard for me, because after living in Brazil, where you naturally combine those worlds, nobody has time to have their social friends over here, in my opinion, and their business people over here.
So in Brazil, for example, if you want to get a new client, you take them to lunch. And that lunch might be, right? She's laughing because lunch could be 3 hours, right? Yes. You don't look at the clock. Yes. And it doesn't matter how long it takes, because the point is you need to build a relationship and actually be friends with someone that you want to do business with. And this is something, so for example, I met Christiane. I liked her as a friend, but right away I wanted to help her with her financial life. I do life insurance, and I needed a life coach and a therapist. And I, by the way, I believe that anyone who wants to go to the next level in their life and wants to be really successful, you need to get a therapist, whether you're American or Brazilian. It's a myth that weak people get therapy. I'm in a very intense profession and intense industry, and the people who are doing the best, men also, openly talk about having therapy and how much it helps. So I was right at that time in my life where I also, like a lot of us, I have family issues. I have, issues from the past. And so being able to, and right away I knew, like, she's Brazilian, so it might seem avant-garde to be friends with your therapist and your life coach. In fact, I asked her, I was like, Christiane, you're my friend. You have all the right qualities. You've got experience with family dynamics. You life coaching, you know me, but is this going to like mess up our friendship because you're going to see me like at my worst? And we talked through it. And actually, that's what I like about Brazil is it's not an issue, because if you're an adult, you're able to handle being friends with somebody that's also your client. And likewise, she's my client, life insurance. And it doesn't, if anything, it makes it better because she's my friend. I even try harder to take care of her. And I know that's how I feel treated by Christiane. It's like literally my friend is helping me with other things. And I'm glad also to put my money where my friendship is. So that's something I think is very superior to Brazil. But yeah. Yes. And I'm glad to have a mentor, like a financial mentor. Like we're working so hard and we need to learn how to deal with money, and having the tools and resources that she offers is just like, getting the best of the best in one person. So, Kirsten, what do American people know in general about Brazil that the things that they're missing about it that they don't know yet? Right. Well, you and I together, we went out for coffee the other day, and I introduced you some people a little bit older than me, but I said, hey, my friend Christiane, she's from Brazil. And his reply was, oh, I love those Brazilian bikinis. So unfortunately, but also fortunately, because it's always in those hidden areas where all the opportunity is. But most Americans think of Brazil for maybe one of 4 things: bikinis and beautiful women. It's tough, by the way, being an American woman with Brazilian women friends. But bikinis, samba, carnival, football, which is known to us as soccer. Yes. And maybe beach. And some Americans know about rice and beans, but some don't. But what's missing, what Americans don't know, and it's like, is Brazilian electronic banking is way better and has been around longer than digital bank in the US, for example. Things people wouldn't realize. Food is very delicious, but it's fresher. I think there's a lot more home cooked meals. And every day, whether you're rich or poor, you eat rice and beans as like your foundation, and you put things around it. So I think that Americans don't know that Brazil is actually a very advanced culture. A lot of times Americans think of Brazil as being third world. Brazilian medicine is fantastic. Brazilian dentistry is fantastic. Brazilian art, fashion, food. So actually, Brazilians know almost nothing. Americans know almost nothing about Brazil. And that's why this program, I think, is going to be such a great opportunity for people to really, through you and so many of your fellow Brazilians in town, we're going to be able to really learn so much about country. Excellent. So you're here to invite you to our community to be part of this. But also want to ask you a question. What's on your plate? Yes, okay. So I got here American pie. Kirsten was like, what do you like about the American culinary? And I really love the apple pie. It's just sad that we find it
mostly on autumn, not all year long. Sometimes we don't have all year long. You have apple pie all year long. Yes, I think it's more. It's easier to you find. You think it is fall. Okay. I have to think about or maybe I just think about apple pies in fall. Maybe it's my thing. Which is okay. You can make it your thing too. And even though I love Brazilian cheese bread, I'm keeping my big American mug of coffee, and you actually have changed a little bit, because can you tell us how big is the Brazilian cup of coffee usually? So the Brazilian cup of coffee, it's usually like half of this. It's just like espresso cup. So when we drink coffee, it's just like a smaller amount. And so the first time a Brazilian arrives here and get like a cup of coffee that is this big, we go like, what? Are you really gonna drink all of this? Or even iced coffee for us, we don't drink that. It's very. I mean, some people just got used to it. Yeah. So before we switch over to Portuguese, we are going to be inviting people to come on our show, Brazilians and Americans, to help really flesh out what we're talking about and bring their stories and to make this program a lot more interesting. This is our introduction show. So we are going to switch into Portuguese, but first, what are we going to do? We're going to invite everyone. We're inviting you to join us in having the best of both worlds. Yes. Okay. Gente, sejam todos bem-vindos ao programa O Melhor dos Dois Mundos. Esse é um programa para os americanos e para os brasileiros que querem aprender mais sobre a cultura, né, a cultura de cada um, e unir as forças e trazer o melhor dos dois mundos. Então, em cada episódio, a gente vai apresentar as qualidades que são fascinantes e únicas de cada país, e compartilhando as nossas experiências individuais, pessoais e também compartilhadas, para que possamos unir tudo isso. E a gente quer te convidar para fazer parte da nossa comunidade e unir a gente acredita que unindo as duas culturas juntas, a gente pode ter uma comunidade mais forte, com melhores amizades, mais interação entre as duas comunidades e também ter novas parcerias de negócios. Então, hoje aqui eu vou estar entrevistando a Kirsten Elaine Martin. Ela é uma amiga que a gente se conheceu num programa de empreendedorismo feminino brasileiro. E ela morava em Gloucester e precisava de uma carona, eu dei a carona para ela. E aí eu falei para ela, assim, que ela me falou que ela morou no Brasil já há algum tempo. E aí eu falei assim, nossa, Kirsten, que legal, eu me sinto uma americana com coração, né? Eu me sinto brasileira de nascimento com coração americano. E ela respondeu, eu me sinto americana com coração brasileiro. E desde então, a gente fortaleceu a nossa amizade. E aí eu queria perguntar para a Kirsten, a Kirsten, ela mora já aqui em Gloucester há 20 anos e eu sou recém-chegada, eu mudei agora em setembro de 2022. E eu estava procurando uma amiga americana. E eu quero saber da Kirsten. Kirsten, por que você queria ter uma amiga brasileira? É uma muito boa pergunta, Cristiane. E primeira coisa, eu não acredito que realmente já passa mais que 20 anos que estou aqui. Oh. E eu acho que temos mais que 3.000 habitantes brasileiros. E eu vejo eles vindo e passando, mas eu não sei porquê, mas nunca fizemos para fazer amizade brasileira. Eu tinha que viajar, ainda eu viajo para o Brasil quando eu me sentia com saudade. Mas é uma coisa irônica, porque eu me sinto mais à vontade, às vezes, em Brasil, às vezes. Então, não sei, então eu vi que temos essa divisão, temos a comunidade brasileira toda unida, que faz compras na loja brasileira. Sim. Né? Mas vocês, na minha opinião, estão faltando a verdadeira cultura americana e vice-versa. Eu já mudei como pessoa depois de morar no Brasil e faz falta. Faz parte, e eu gostaria de você, embora que fosse americana, Rússia, Alemanha, etc., mas é uma coisa super extra que você seja brasileira, porque agora eu me sinto mais completa, na verdade. Mais como uma pessoa íntegra, porque realmente podemos fazer o melhor de dois mundos.
Então, o que que tem na amizade brasileira que você vê que é diferente do americano? Essa é outra As também boa características. pergunta. Em geral, ou seja, temos muita coisa em comum também. Sim. Porém, uma coisa que eu gosto muito mais dos brasileiros, vocês são mais abertos do primeiro visto. Ou seja, e alguns brasileiros me falam, ai, mas é muito superficial, mas não importa, porque no primeiro encontro não pode ser profundo no primeiro, mas faz diferença. Ai, tudo bem? E me dá beijo 3 vezes, me dá um abraço. Eu sou Cristiane, tudo bem? E eles, ou seja, vocês são mais. Me falta português agora, portanhol, mas vocês são mais como carinhosos, mais. Vocês são mais abrangentes. Amigáveis. Não, e o welcoming. Como você fala welcoming? Mais hospitaleiros. Mais hospitaleiros. Outra palavra que eu não consigo falar. Há várias, né? Mas, sim. E também eu gosto que os brasileiros realmente gostam de viver a vida. Ou seja, quando você tiver Copa do Mundo, você não trabalha. Copa do Mundo. Não. Inclusive está acontecendo a Copa do Mundo né? agora. Agora, né? Agora. Mas vocês não têm vergonha porque vocês trabalham mais antes e depois do jogo para que vocês possam justificar durante o jogo, né? Mas vocês sabem a importância também de ter uma vida pessoal equilibrada. E também gosto de ter amigos brasileiros porque vocês, ou seja, a família para mim é mais unida. Ou seja, quando vocês fazem 18 anos, não é necessariamente que você tem que morar em outro lugar. Pode morar com os pais ou ao lado, porque é sua família e você quer ser perto, né? E sobre a união também da vida pessoal e profissional? Então, por exemplo, você agora virou minha cliente e eu virei a sua. E não é que, por exemplo, tudo bem? Olha só, eu sou corretora de seguro de vida, seja meu cliente. E você não fez assim. Olá, eu sou terapeuta e life coaching, parece que você precisa. Não, é o seguinte, somos amigas e também eu acho que Deus também nos colocou juntas no momento certo, né? Mas eu estava procurando um terapeuta e não sabia que realmente também eu estava precisando de um life coach, porque eu tenho vários mentores. Mas meus mentores outro dia também falaram e são homens, falaram que as pessoas que fazem mais sucesso na vida têm terapeuta, fazem terapia. Então, eu estou fazendo terapia com você e life coaching e se você fosse americana, seria um pouco constrangedor. Como se chama? Awkward, constrangente, né? Constrangedor. Constrangedor. E, por exemplo, não pode misturar, não pode ser amigo do seu terapeuta. Pois é, mas o que vou fazer? Vou para outra terapeuta que não sabe tanto como você, não tem experiência com dinâmica familiar. Então, a gente falou sobre esse assunto. Eu perguntei, Cristiane, você pode ser minha amiga, mas também você pode ser todos meus esqueletos no cantinho, né? Sim. E você falou, pois é, por que não? Né? E vice-versa também, você já é minha cliente na área. Sim. E eu tenho muito prazer porque vocês compraram uma casa, vocês são muito bons com a poupança. Então, vocês têm muitas ferramentas que vocês nem sabiam que existem. Né? Então, a gente ajuda uma e outra. E porque somos amigos, também é muito gostoso também investir no negócio da outra também, porque estamos fazendo sucesso juntas. Exato. Você não acha? Sim, eu super concordo. Eu acho isso maravilhoso. É aproximar as pessoas, né? A gente criar um relacionamento e fazer business, por que não? Seria o melhor das outra duas coisa, coisas. Eu sei que em Brasil não pode comer muito com os dedos e em frente da câmera em televisão. Porém, eu tenho um bom pretexto, porque é uma das coisas melhores do mundo é pão de queijo. E quando eu experimentei pão de queijo a primeira vez em Brasil, era o ano 1991, mais ou menos. E só Minas Gerais que tinha pão de queijo nessa época. Nem São Paulo, alguns lugares, hein? Agora tem pão de queijo pelo mundo inteiro, né? Inclusive no mercado americano tem pão de queijo também já. Agora, né? Tem sim. Né? Mas então, de qualquer Minas forma, Gerais para o mundo. Para o mundo. Mas
agora eu preciso sempre comer pão de queijo. Sim. Enquanto mostrar o melhor dos dois mundos, né? Excelente. E vocês, o que está comendo? Gente, eu escolhi aqui a tradicional torta de maçã, que é maravilhosa. Eu amo porque é servida quentinha. A minha, na verdade, já até esfriou um pouquinho, mas tá bom. Ok, Vou ela colocar no não comeu micro-ondas. nada ainda. Porque é brasileira e não pode comer em frente da câmera. E aí, eu acho delícia. É a textura, é o servir quentinho, principalmente se tiver sorvete de baunilha, de creme. Gente, é a melhor coisa que tem. Se você ainda não experimentou, se você está morando aqui nos Estados Unidos e ainda não experimentou a torta de maçã, vocês estão perdendo em muito, muito. Quentinha com sorvete super Quentinha gelado, com né? sorvete. Que delícia. Kirsten, então fala alguma coisa sobre o Brasil que você gosta. Algo sobre o Brasil que você gosta. Além de pão de queijo. Além do pão de queijo, exato. E os amigos. Sim. Eu gosto de tanta coisa no Brasil, mas voltando ao mesmo assunto, essa coisa de misturar a vida social com a vida profissional. Você não tem que ser uma pessoa aqui com eles, outra pessoa aqui. Você sempre está desfrutando da vida, inclusive enquanto eu trabalho. Ou seja, se você for para o Brasil, você realmente vai ver pessoas na rua cantando. Cantando sem vergonha. Canta no meio da rua, no parque, no prédio, na sala. De repente, começa a cantar, né? Isso não é uma coisa rara, não, né? Não. E ninguém vai achar você esquisito ou mal, né? Não. Excelente. E o que você acha, Kirsten, que os americanos sabem sobre o Brasil superficialmente e o que eles ainda não sabem que eles estão perdendo? Sim. E boa pergunta. E realmente também me dá um pouquinho vergonha, porém vamos mudar. E outro dia você tinha essa experiência, que eu levei você para tomar café com 3 homens, um pouquinho mais velhos, americanos, que não têm experiência no Brasil. E eu falei, tudo bem? Aqui é minha amiga Cristiane, ela vem do Brasil. E o senhor falou, adoro os biquínis brasileiros. E só isso que ele falou. Não, mas é verdade, muitos americanos só conhecem samba, carnaval, praia, biquíni. E realmente mulheres brasileiras são bonitas. Porém, não sabem, por exemplo, que, por exemplo, o banking digital é muito mais avançado no Brasil, que vocês também têm comida super sofisticada, muito melhor que, na minha opinião aqui, porque sempre comemos das latas, né? Por exemplo, comida congelada ou processada. Em Brasil é mais comum que está feita em casa. Claro, vocês também. Arroz, tem feijão, babá também, mas também arroz, feijão, que seja rico, que seja pobre, você come arroz, feijão, com verduras, legumes, comida fresca, comida brasileira, comida mineira, também é uma coisa muito boa. Nossa. Porém, não só comida e bem, mas, por exemplo, medicina, dentistas, ou seja, há muita coisa. E fala do pouquinho Brasil. sobre quem corta o seu cabelo também. Também! E verdade! Sabe que eu tinha tantas experiências malas aqui com meu cabelo, é muito fino e difícil cortar. Então, às vezes eu esperava alguns meses para quando eu viajava para o Brasil, que me cortava em Brasil. Mas finalmente, graças a Deus, outro dia eu achei uma brasileira e ou seja, hoje é um bad hair day, mas é muito melhor que meus good hair days antes. Então, isso também, ou seja, quando você fala Brazilian, ou keratin Brazilian, isso não é só relações públicas. Realmente, moda, cabelo, maquiagem, unhas, tudo melhor em Brasil, na minha opinião. Você tem uma estilista americana? Não. Então, né? gente, não dá. Meu cabelo super brasileiro, tradicional, encaracolado, não dá certo com americanas. Não deixa americano tocar, não sabem fazer escova, já experimentei, mas não sabem, mas é só brasileiro que toca mesmo. Excelente. Kirsten, então agora eu quero que você faça aí algumas perguntas para mim, para que eu possa responder sobre o melhor dos dois mundos. Sim, senhora. Então, por que você estava
procurando uma amiga americana. Sim. Então, eu recentemente mudei para a cidade de Gloucester, amo, estou aqui perto da praia e queria ter amigos aqui, né, na cidade que me introduzisse, a cidade, né? Eu sei que a Gloucester é uma cidade super histórica e eu acho que uma pessoa americana queria saber, teria muito para compartilhar sobre a cidade também. Então eu falei assim, nossa, como eu queria ter uma amiga que fosse americana e que fosse pertinho de mim. Eu gosto de amizades também próximas, é importante porque a gente pode ser mais espontâneo, né? A gente liga um para outra, onde você está? Dá uma passadinha aqui, vem tomar um café, né? Eu gosto disso e morar numa cidade Gloucester já considera um pouquinho isolado, então ter amigos aqui em volta para mim é muito importante, né? Ter esse relacionamento. E ligamos às 7 horas da manhã, às vezes, vamos tomar café da manhã. Espera, estou dormindo ainda. Não. O Lucas está indo para a escola, exato. Então, ter a Kirsten na minha vida foi uma bênção para mim. Além de ser amiga, ela acabou me instruindo bastante com relação às finanças. Ela tem me ajudado aí no processo de ter seguro de vida e era algo que a gente estava precisando de uma proteção, né? A gente trabalha muito, tem muita exposição e precisa aí de uma certa proteção em caso de alguma coisa difícil acontecer. Então, ela virou minha amiga, virou minha vizinha, ela também acabou se interessando pelo meu trabalho de life coaching, terapeuta, e estamos aqui fazendo esse trabalho aqui maravilhoso. Temos interesse mútuo agora, né? Temos interesses em comum, estamos subindo juntas. Exato. Porque também, às vezes, nos dá medo crescer tão rápido, né? Porque estamos crescendo agora. Exato, exato. E aí ela me convidou, ela falou, Cris, eu já tive, quando eu mudei para Gloucester, eu tive um programa de televisão e há 20 anos atrás. E agora que você chegou, eu quero fazer um programa de televisão com você. Aí eu falei, sério? Falei, ok, né, vamos. Eu ando numa fase, assim, bem ousada. E aí eu fiquei assim, super feliz com a notícia. Venho contando essa história para mim mesma, até para acreditar que eu não estava acreditando que isso realmente ia acontecer. E aconteceu. Então, ter uma amiga que possa te dar, né, te introduzir a uma cidade, ser hospitaleira, ser espontânea, morar perto de casa, introduzir os seus serviços, eu poder ajudá-la e também contribuir com a cidade, para mim, realmente é uma bênção. Eu não tenho certeza, tenho certeza que foi Deus que colocou a gente juntas, né, nessa jornada. E quando eu estava no Brasil, também me tratavam como uma princesa, então me dá muito prazer responder, ou seja, dar de volta a mesma hospitalidade que vocês me deram tantas vezes no Brasil. Né? Uau! Excelente. Então, finalmente, que os brasileiros pensam ou sabem sobre os Estados Unidos e que eles não sabem e que se eles soubessem, ou seja, ajudaria ou faria a sua vida melhor. Sim, eu acho que os brasileiros, né, quem mora no Brasil, conhece os Estados Unidos através das lentes de Hollywood e do cinema e da música e da cultura, né? Mas o que eles ainda não sabem sobre a cultura brasileira, sobre a cultura americana, é que são pessoas extremamente diretas, práticas. Elas falam, quando ela vai contar, quando a gente faz uma pergunta, ela responde diretamente, mas com uma educação, uma fineza muito bacana. Então, nós brasileiros temos muito que aprender com os americanos a dizer não e não ficar chateado com o que o outro vai pensar, sabe? Falar, olha, não posso, né? Porque para nós brasileiros dizer não ou recusar um convite é quase que um parto. Uma coisa que eu sofri várias vezes, você vai fazer uma festa. Todo mundo fala que vai à sua festa. Sua festa começa às 9. Porém, ninguém chega até às 11. E você não sabe se vai chegar uma pessoa, os 50 ou 500. Né? Porém, por outro lado, há um lado bom também. Que, na minha opinião, inglês é muito chato. Porque você fala que é bom ouvir não, mas não acabou. Não, direct, demais. Em português, sempre tem, no bom sentido, jeitinho, mas jeitinho bom. Saída, pode ver uma piada, você fala alguma coisa. Estou vendo
língua do corpo de Cristiana, ela está meio chateada, então, ai não, então, eu vi numa piada, a gente, ou seja, ao fim das contas a gente ri, né, ou seja, dá risada, né, porque português tem essa coisa de, em vez de falar não, você pensar nos sentimentos da outra pessoa, e se você fica esgotada às vezes, né, ou cansada, né, mas por outro lado, pode sentir como, ou seja, muito frio, como americano direto, bruto, assim. E né? outra coisa que eu gosto da cultura americana, eu vim pra cá aos meus 16 anos, quando eu era ainda adolescente, e eu achei interessante o quanto de suporte, né, que os americanos dão, né, a estrutura que eles dão, tanto no inglês como a segunda língua, mentorias, pessoas que dão, né, aulas extra de inglês ou de matemática, tanto na high school quanto na faculdade. Então, eu utilizei muito desses recursos e sou muito, muito, muito grata, né, por todos esses programas. Até que, quando eu realmente realizei meu sonho era me tornar psicóloga e depois eu conheci a profissão de life coach, que é transformar sonhos em metas realizáveis. Eu falei, gente, essa profissão aqui é para mim. Então, quando eu trilhei aí essa jornada, eu quis também que a comunidade brasileira tivesse um suporte emocional. E aí já tem 5 anos que a gente tem esse projeto que se chama o Grupo Terapêutico Essência. Quando a gente se reúne, né, foi fundado por mim, por Marcela Loureiro, uma outra terapeuta, e a gente dá esse suporte emocional para os brasileiros que moram aqui e que precisam, né, desse contato, desenvolver as amizades, e também esse espaço para falar das dores, né, das dificuldades. A gente sabe que morar nos Estados Unidos vem com muito sofrimento, muitas abdicações, como é que fala, gente? Muitas renúncias. Sim. Português não é fácil não, viu? Não é fácil. E vem com muitas renúncias e a gente precisa, sim, criar esse networking, ter esse lugar de acolhimento. Então, isso é uma coisa incrível que eu gosto dos Estados Unidos e estou procurando um jeito, né, de se tornar isso possível. E quando a Kristen falou, vamos fazer esse programa O Melhor dos Dois Mundos, eu falei, vamos, porque é para a comunidade, é para unir, é para interagir, é para integrar a sociedade. Então, vamos sim, eu estou nesse projeto. E vamos convidar vocês, várias pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, a aparecer no nosso programa. Vamos fazer entrevistas, mostrar muita coisa fascinante, única, surpreendente, né? Sim, sim. Cultura, vida, entretenimentos, comida, entrevistas, comida. Sim, negócios. Então, estão todos dinheiro. Convidados. Dinheiro, opa! E saúde mental. E saúde mental, sempre. Tá bom? Então, a gente agradece aqui o tempo que vocês estão passando aqui conosco. E nosso primeiro programa. Nosso primeiro de muitos. Sim. Estamos convidando vocês sim, para fazer o melhor de dois mundos. Yay. Tchau, vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.